Os circuitos fase promovem hoje para os equipamentos eletrônicos uma alta precisão na tensão de saída e um controle de corrente alta eficaz, motivo pelo qual hoje você vai encontrar em praticamente todas as placas de equipamentos eletrônicos o circuito fase fazendo a regulação dos diversos estágios dessas placas eletrônicas. Se você está interessado em entender um pouco mais sobre este circuito, então segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Ok, bom, uma vez entendendo esta pulsação, então agora vamos aqui para o filtro LC. O que temos? Essa pulsação, ela saindo pelo pino 2 em direção ao filtro LC. Tá, quando chega lá no filtro LC, o que é que vai acontecer? Vamos retornar ao módulo, aqui a gente vai ter que retornar a dois módulos. O módulo 4, quando você estudou capacitor, e o módulo 5, quando você estudou indutor. Isso tudo na básica 1. Vamos começar com o capacitor. Note, os dois capacitores CDA5 e CDA6 estão vazios. Então, eles vão se comportar como um curto. Certo? Então, vamos analisar esse evento chegando nos capacitores. Vamos lá. Então, neste momento, o que eu tenho, olha, os capacitores se carregando com esse evento. Concorda comigo? Olha o detalhe. Como os capacitores estão se carregando, estão em processo de carga, uma corrente flui pela bobina LDA1. Aí a gente vai lá para o módulo 5 da básica 1. Quando você aprendeu que todas as vezes que você atravessa a corrente em uma bobina, o que é que a gente proporciona nela? Um campo eletromagnético. Lembra disso? Bobina atravessada por corrente, um campo eletromagnético cresce entre seus terminais. Então, enquanto esses capacitores estiverem em processo de carga, eu terei aqui um campo magnético se desenvolvendo, crescendo na bobina LDA1. Não é isso? Pronto. Note que isto vai durar, vamos voltar aqui para o gráfico, bora. Isto vai durar, pronto, deixa eu fazer aqui a divisão. O pulso, toda a ação começa aqui, né? Quando o transistor superior, ele entra em condução. E isso vai até novamente o transistor superior entrar em condução. Então, o que está sendo entregue à bobina é justamente a bobina não, né? Ao filtro LC. É justamente este evento, esta variação aqui, junto com esse nível contínuo, esse nível DC. Só que, como você sabe, o MOSFET de baixo é que está ligado em paralelo com a bobina, com o filtro LC no caso. Então, se a gente for enxergar mais profundamente, o que teremos são esses pulsos chegando na bobina. Então, aqui a gente pode modificar, porque essa variação aqui é a última variação que acontece, que é quando o MOSFET inferior ele entra em condução. Então, essa é a última variação que acontece. Então, a gente pode enxergar agora, chegando lá na bobina, exatamente o comportamento do transistor inferior. Concorda? Já que o superior já fez a sua parte, que foi essa aqui, e entregou para o inferior trabalhar. E ele fez isso. Então significa dizer que, analisando, eu posso simplesmente
entregar a bobina ao circuito LC, essa forma de onda provocada pelo MOSFET oscilador inferior. Então, eu vou apagar aqui para a gente enxergar agora de uma maneira mais profunda. Dê uma olhada. O que eu tenho entregue agora ao filtro LC é justamente isso. A condução do MOSFET inferior, esse tempo aqui que ele passa conduzindo, a subida da tensão novamente para o eixo de referência e a manutenção de uma tensão contínua, para depois haver novamente o próximo chaveamento, para depois ele se manter com esse chaveamento em nível baixo, para depois voltar a um nível de uma tensão, para depois voltar a ser novamente uma reta. Tá vendo? Agora vamos analisar o comportamento do indutor, porque os capacitores vão se carregar, não é? Analisa agora. Quando os capacitores entrarem em processo de carga, perceba que a bobina vai estar totalmente energizada, não é? Então, analise. Esta variação, esse espaço pequeno que você está vendo aqui, ele será compensado pelo circuito LC. Por quê? Porque ao receber esta variação, o capacitor se carrega e elimina esse espaço vazio. Tá vendo? Que o capacitor vai eliminar esse espaço vazio porque ele se carrega. Perceba que à medida que o capacitor elimina esse espaço vazio, a carga vai entrar em consumo. Só que a carga entrando em consumo, a tendência não era esse espaço vazio eliminado pelos capacitores e diminuindo com o tempo, provocando uma oscilação na tensão de saída, era. E quem não permite isso? A energia da bobina. Lembra que a bobina foi energizada enquanto os capacitores estavam em processo de carga? Pois é, quando isso aqui tender a acontecer, a energia da bobina vai acumular dentro do capacitor, fazendo com que ele novamente volte ao equilíbrio. Então essa variação aqui, ela não vai acontecer, porque a bobina, ela vai suprir a necessidade do capacitor quando ele estiver descarregando para a sua carga. A mesma coisa vai acontecer aqui na frente com esse pulso. Analise. Veja que esse pulso será preenchido pela carga do capacitor e o campo magnético da bobina vai suprir a carga do capacitor enquanto nós teremos a carga em consumo. Portanto, na saída do circuito, nós não vamos enxergar nem oscilações e muito menos esses espaços vazios de condução do MOSFET inferior. Vamos enxergar uma tensão reta na saída. Uma tensão reta de quanto? De 5 volts. Entendeu? Então, é isto que nós temos para o trabalho do filtro LC. Esse filtro, ele vai fazer uma limpeza nesta variação que vai ser entregue a ele, e esta limpeza vai eliminar tanto as variações do MOSFET superior e inferior, como também as oscilações amortecidas que aconteceram durante a troca de estado entre esses dois transistores. E vai entregar o filtro LC na saída a tensão que média entre esses dois chaveamentos, que no caso desse circuito é uma tensão de 5 volts. Para finalizar, vamos aqui a entrada pino 6, que é o bypass. Bypass não, que é o boost. Analise. Perceba que uma parcela dessa pulsação será entregue ao capacitor de booster. O capacitor de booster vai receber esse nível de tensão
e vai devolver para o CI pelo pino 6. E perceba que essa devolução vai polarizar o amplificador operacional que determina o tempo de condução do MOSFET superior. Então, esse capacitor de boost é muito importante. Por quê? Porque ele vai receber essa variação completa. Por exemplo, veja, eu tenho a variação acima do eixo e a variação abaixo do eixo. Se a gente está dizendo que eu tenho 5 volts abaixo do eixo e 5 volts acima do eixo, então essa tensão pico a pico será de 10 volts. Concorda? Pico a pico. É justamente esse nível de tensão que retorna para o pino 6, para que essa tensão vá alimentar o amplificador operacional pela sua porta de entrada mais B, é a porta de alimentação dele mesmo, para poder ele fazer uma comparação com o nível de tensão que existe agora na sua porta de entrada menos B, que é mais B e menos B, né? Para poder ele determinar a próxima largura do pulso que vai ao MOSFET superior, para que ele agora abra a região dreno source para passar um nível de tensão correspondente a essa polarização que ele recebeu pelo capacitor de boost, que é o capacitor de bootstrap loader. Tá vendo? Portanto, veja que este capacitor também é muito importante para a operação do circuito integrado. Pronto. Agora eu concluí com essa análise de circuito. Veja que todos os componentes desse circuito eles foram analisados. Aqui nós temos também um capacitor de 0,1 microfarad, que ele vai, quando receber essa tensão aqui, ele vai se carregar com essa tensão. E claro, como essa tensão de 5 volts está sendo gerada por uma oscilação, então vai gerar harmônicas também, concorda comigo? Essas harmônicas serão eliminadas, desviadas para a Terra pelo capacitor de 0,1 microfarad. Então ele é um eliminador de harmônicas, enquanto esses dois capacitores em paralelo funcionam como filtro junto com a bobina LDA1. Ok? Pronto. Eu agora vou para a bancada. Vou mostrar para você esse circuito funcionando na televisão sempre Toshiba. Como ele funciona na prática, para que você faça o alinhamento da teoria com a prática, para que você possa fazer também análise com segurança e tirar diagnósticos precisos dessa análise para poder consertar a fase de um determinado equipamento que você esteja fazendo manutenção. Ok? Então, continua assistindo esse vídeo comigo, que agora eu vou para a bancada. Aqui estou eu com essa TV sempre Toshiba para poder realizar a aula prática e mostrar para você o funcionamento daquela fase que nós estudamos na teoria, agora na prática. Eu estou com um osciloscópio para poder ajudar a visualizar as formas de onda. E estou também aqui com o multímetro digital para poder realizar as análises dinâmicas. Antes de a gente começar a fazer essas medições, deixa eu apresentar para você a fase dessa placa. É a mesma que foi apresentada na aula teórica. Então aqui eu tenho como elemento principal o circuito integrado, que é esse aqui. Veja que ele é composto por 6 terminais e o pino 1 é este pino aqui do lado esquerdo. Lembrando que os transistores chaveadores, o de alta e o de baixa, superior e inferior, estão dentro dele. E externamente nós temos o filtro LC composto por esse indutor de 3,3 microohm e esses dois capacitores
que fazem o filtro LC. Então, neste caso aqui, esta é a nossa fase. O restante são componentes de polarização, como a gente viu na aula teórica. Agora eu vou proceder com a medição dos pinos desse CI, para poder a gente acompanhar a sequência de funcionamento dessa fase. Para iniciar a aula prática, eu vou conectar o cabo de rede na rede elétrica, e nesse momento que isso acontece, veja que a TV entra no estado de standby. Então eu vou fazer a medição primeiro aqui na placa com a TV em standby. Depois eu ligo ela e repito as medições. Eu vou iniciar essas medições seguindo a mesma sequência lógica descrita lá na teoria. Ou seja, vamos seguir o funcionamento do CI passo a passo. Você viu lá na aula teórica que para entrar em funcionamento, esse CI ele necessita de duas tensões. Uma tensão de 12 volts, chamada VIN, no pino 3, e uma tensão de Enable, que entra pelo pino 5. Neste caso, eu vou começar medindo a tensão que está presente no pino 3, que é a tensão de 12 volts, tensão VIN. Vamos ver se no standby, se esse CI é alimentado por esta tensão. Então, eu vou conectar a ponta de prova do multímetro digital no pino 3 e vamos ver se essa tensão ela se apresenta mesmo a TV estando no standby. A ponta de prova está conectada no pino 3 do CI. E o que nós vemos no display do multímetro digital é justamente a tensão de 12 volts presente no pino 3. Então perceba que VIN existe, tá vendo? Agora o CI ele não está em operação. Por quê? Porque você nota que os LEDs do standby não estão acesos, os LEDs do backlight não estão acesos. Por quê? Aqui por essas brechas, dá para ver sim, principalmente aqui, ó, nessa parte aqui, ó, dá para ver o brilho dos LEDs, mas veja que está apagado, o que significa dizer que o backlight não entrou em operação. Ou seja, por quê? Porque a televisão está em standby, não é isso? Muito bem. Mas nós temos sim tensão de 12 volts presente no CI. Agora eu vou medir a tensão de Enable. E você sabe que a tensão de Enable chega pelo pino 5. Então eu vou conectar a ponta de prova positiva agora no pino 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pino 5 é este. Pronto. E aí está, ponta de prova no pino 5, 0,07 volts. Essa tensão tem que estar na faixa de 1,6 a 3 volts. De 1,6 a 3 volts. Nesse caso ela tem 0,0. Então, portanto, esse CI está inoperante. A gente pode confirmar que o CI está inoperante simplesmente medindo a saída de tensão na bobina. Então aqui, se ele estivesse operando, eu teria a tensão de trabalho dessa fase. E você percebe ali que na saída, onde eu estou medindo, né? Veja que eu estou medindo na saída da bobina e a tensão está 0,0. Significa dizer que realmente sem a tensão de Enable, nós não temos esse CI entrando em funcionamento. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar essa TV. Pressionei o botão Power, LED Power apagou e perceba agora que os LEDs acenderam. Tá vendo aqui o brilho? Onde antes estava escuro, agora está aceso. A mesma coisa aqui, ó, está aceso. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir a medição. Então, neste caso aqui, eu vou ao pino 5 verificar se existe tensão. Você percebe que agora a tensão do pino 5 chegou. Portanto, agora o CI
tem tensão no pino 3, V-in, e tem tensão no pino 5, Enable. Dessa forma, ele já entrou em oscilação. E isso pode ser comprovado a gente fazendo a medição na saída da bobina. Então, neste caso, aqui é a saída da bobina. Conectei a ponta de prova na saída da bobina. E o multímetro indica que sim, agora temos tensão na saída da bobina, a tensão de 5 volts. Percebeu? Então, é justamente assim que esse CI entra em funcionamento, através do comando Power On. O Power On ele vai funcionar como enable, e aí o CI entra em oscilação. Como o CI está funcionando, os outros pinos devem receber realimentação. Então, neste caso, eu vou medir o pino 4, que é por onde chega a tensão de feedback. Se tem 5 volts, uma parcela desses 5 volts deve retornar para o CI, para que o CI faça a regulação dessa tensão de saída. Estou no pino 4 e o multímetro indica que eu tenho uma tensão de 0,78 volts, ou seja, 780 milivolts é a tensão de feedback para que esse CI consiga se regular internamente. Se a tensão na saída sobe para 5, esse 0,78 também sobe. Se a tensão na saída cai para abaixo de 5, esse 7,8 também cai. E assim fica esse nível subindo e descendo, para poder o CI se ajustar automaticamente nessa tensão de 5 volts. Uma outra tensão que a gente viu na teoria é a tensão que retorna pelo pino 6, a tensão de booster. Então, eu vou agora para o pino 6 do CI fazer a medição dessa tensão. Ponta de prova conectada no pino 6 do CI. E o que nós temos é justamente a tensão de bootstrap. Perceba que essa tensão de bootstrap ela tem a amplitude pico a pico do pulso PWM. Lembra que o pulso PWM ele sobe a 5 volts e quando ele sobe a 5 volts, quando o MOSFET superior entra em condução, e essa tensão de 5 volts ela cai para 0 e depois volta a 5 quando o MOSFET inferior entra em condução. Então perceba que de pico a pico nós teremos 10 volts, como a gente ainda consegue perceber lá na lousa, não é? Onde nós temos ali o gráfico da tensão apontado como 10 volts. Pronto, justamente o que nós estamos vendo aqui, temos uma tensão um pouquinho maior de 10,5 volts. É a tensão do pulso que está retornando para o pino 6. Pulso esse que é justamente o que vai entrar na bobina. Então esses pulsos são os pulsos que eram aplicados na bobina. Pronto. Agora o procedimento é com o osciloscópio, porque em relação à tensão, nós já medimos todas as tensões necessárias para o CI entrar em funcionamento, né, e para poder ele se manter regulando. Agora eu vou medir os pulsos de saída no pino 2, para poder a gente encontrar esses pulsos na bobina e, claro, depois a gente vai para o outro lado do filtro LC verificar exatamente o nível de tensão que nós temos disponível na saída do filtro LC com o osciloscópio. Agora é a vez de utilizar o osciloscópio para poder medir os pulsos produzidos por esse CI oscilador PWM. Você sabe que esses pulsos estão disponíveis no pino 2, saem pelo pino 2 do CI. Portanto, eu vou conectar a ponta de prova do osciloscópio no pino 2 do CI para poder capturar essa forma de onda. Então, eu vou conectar a ponta de prova no pino 2 desse circuito integrado. Pronto. Note que lá no ecrã do osciloscópio nós temos exatamente a pulsação do pino 2, da frequência saindo pelo pino 2 do CI oscilador PWM. Então é uma frequência que varia aí de 580
nesse caso está na faixa de 560 kHz até 660 kHz por aí. Mas veja, nós temos lá no ecrã do osciloscópio a frequência produzida pelo CI e que vai até o filtro LC para poder o filtro fazer exatamente o seu trabalho, fazendo com que essa tensão ela se torne uma reta, mais reta possível. Eu vou apresentar apenas duas formas de onda desse pulso no ecrã para poder analisar com mais profundidade para você. Agora dá para você perceber mais detalhadamente o trabalho do circuito integrado e dos dois transistores. Perceba aqui, ó. Essa é a forma de onda produzida pelos dois transistores. Dê uma olhada. Eu tenho aqui o eixo da tensão, o eixo de referência da tensão, a tensão subindo até um ponto máximo. Quando o transistor é superior, ele entra em condução, passa um tempo em condução e desliga. Então ela volta para o mesmo nível, tá vendo? Veja que a tensão volta para o mesmo nível. Só que na sequência, o transistor inferior, ele entra em condução. Então ele baixa essa tensão para este ponto trigger aqui, ó. E aí ele fica um certo tempo neste ponto e depois, em seguida, ele desliga. Aí ele volta para o mesmo eixo de referência de tensão. Só que aí ele volta oscilando, perceba. Há um pico na tensão de retorno e esse pico vai provocar oscilações amortecidas até se tornar um nível de tensão reta. Perceba que este momento aqui que você está vendo é justamente o momento em que o filtro LC está agindo para poder fazer com que essa tensão se torne uma reta possível, quando novamente o transistor superior entra em condução e provoca a subida do pulso lá no dreno do MOSFET inferior. Passa um tempo, desliga, volta para a referência, MOSFET inferior entra em condução, derruba a tensão novamente, passa um tempo, em condução, desliga e volta para a referência. Só que quando ele desliga, perceba que agora nós temos novamente um pico de tensão que ao passar do tempo vai sendo amortecido até se transformar numa reta e assim por diante. Então o que nós estamos vendo aqui, neste caso, é justamente o trabalho dos dois transistores em funcionamento. Agora dá para a gente ver aqui algumas medidas relativas a isso. Está vendo? A tensão na saída do circuito LC vai ser uma tensão média. Então veja que eu tenho 5 volts. Se você analisar aqui o ponto trigger, o osciloscópio está para 5 volts na amplitude, ou seja, cada gratícula dessa aqui equivale a 5 volts. Perceba que o trigger foi feito aqui na base da onda e que daqui até aqui nós temos exatamente os 5 volts apresentados aqui na divisão vertical do osciloscópio. Então daqui até aqui eu tenho 5 volts. É justamente esse nível de tensão que será utilizado pelo filtro LC, bobina mais capacitores. E é essa tensão que vai ficar disponível do outro lado da bobina. Ou seja, na saída da bobina o que eu vou ter são 5 volts, como foi medido agora há pouco com o multímetro digital. Então é justamente esse nível de tensão da parte de baixo até a referência, ou seja, 5 volts, que nós teremos disponível na saída do filtro LC. A ponta de prova está no pino 2 desse CI. Eu vou tirar a ponta de prova do pino 2 e colocar no outro lado da bobina. E veja o que nós vamos encontrar. Bom, esse aqui ainda não é o outro lado da bobina. Aqui é a entrada da bobina. Eu saí do pino 2 e conectei o osciloscópio aqui, na entrada da bobina, tá vendo? Então eu estou na entrada da bobina. Eu saí aqui do pino 2 e vim para a entrada da bobina. E na entrada da bobina, claro, eu vou ter a pulsação que está chegando, não é isso? Agora eu vou medir
na saída da bobina. Eu vou conectar aqui, ó, na saída da bobina. Aqui é a saída dela. Pronto. E perceba o que é que nós temos. Olha o ponto trigger. O ponto trigger, ele está ali naquela linha, né? E veja que a linha horizontal do osciloscópio subiu uma gratícula. E uma gratícula equivale a 5 volts, como está marcado ali embaixo, no canal 1. Eu vou só desconectar a ponta de prova da saída da bobina para você ver. Desconectei. O trigger voltou a esse eixo. Agora eu vou conectar novamente. Veja que eu tenho 5 volts na saída da bobina. Portanto, veja que antes da bobina eu tenho uma pulsação que está na faixa de inicial, numa frequência de 560 kHz inicial. E na saída da bobina, junto com o capacitor, que fazem um filtro LC, eu vou ter essa tensão contínua pura. Muito bem. Acredito que agora ficou mais fácil de você fazer medições em um circuito fase. Então, veja que num circuito fase, você vai ter sempre essa constituição, ou seja, você vai ter um CI oscilador PWM, você vai ter uma bobina e você vai ter capacitores de filtro, formando um filtro LC. Espero que você tenha entendido, tanto na parte teórica como na parte prática, como é constituída a fase de uma placa eletrônica e como esta fase funciona. Lembrando que essa fase que nós analisamos é uma fase simples e você vai encontrar circuitos onde você vai ter 2, 3, 4 ou mais fases trabalhando juntas, uma com a outra, como normalmente a gente encontra em placa-mãe de notebook. Mas a partir do conhecimento dessa fase simples aqui, já deu para você perceber que esse circuito ele é de fácil análise, independente se ele tem 2, 3 ou mais, não é? Então, um circuito sempre composto por um CI oscilador PWM, transistores chaveadores de potência, que no caso estão aqui dentro desse CI PWM, e por um circuito filtro LC, que vai pegar a pulsação produzida por este CI e vai transformá-la numa tensão contínua pura para poder alimentar os circuitos dessa placa, dessa TV digital. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like no vídeo, que é para poder ajudar o canal a se manter em atividade. E se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para poder receber avisos de novas publicações, de novos envios de vídeos que nós vamos fazer. E se você quiser ajudar alguém que você ama, simplesmente compartilhe esse vídeo com essa pessoa para poder ela crescer, como você também está crescendo no conhecimento em eletrônica. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau para você.